Comprar ações que estão em tendências de queda ou comprar ações que estão em tendências de alta, operar vendido ou operar comprado, quando comprar, quando vender um ativo no mercado financeiro. Bom, é isso e muito mais que você vai ver ao longo desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje você vai aprender quando operar no mercado financeiro e qual a melhor forma de operar no mercado financeiro, aproveitando a tendência do ativo, seja no mercado de ações, seja no mercado de criptomoedas, no mercado de Forex, não importa. Você vai aprender a operar qualquer ativo analisando o gráfico desse ativo para operar a tendência desse ativo, seja contra ou a favor dessa tendência. E até o final desse vídeo você vai saber tudo o que é necessário para você aproveitar a melhor tendência do mercado financeiro para comprar barato e vender mais caro, de forma muito mais fácil e de forma muito mais simples ao longo desse vídeo. Para quem está chegando agora, vamos começar sobre a principal pergunta. O que é essas operações de curto prazo? O que são trade? Trade são operações de curto prazo no mercado financeiro em que você compra um ativo e você vende esse ativo em seguida, ou você entra vendido na operação e recompra esse ativo um pouco mais embaixo, ganhando dinheiro também com a queda desse ativo. Mas o que eu ensino aqui no canal, o que você sempre aprende aqui, são operações de curto prazo para ganhar acima de 10% por trade, ou seja, você identifica alvos acima de 10% e entra nessa operação para rentabilizar cada vez mais o seu capital. E na modalidade Swing Trade, que é a modalidade mais fácil para você operar e mais simples para você ganhar dinheiro, tanto em real quanto em dólar no mercado. Então, o que nós fazemos com essas operações de curto prazo? Como analisamos essas operações de curto prazo? Através da análise técnica, através da análise gráfica. A análise técnica, a análise gráfica é você identificar o preço do ativo, a tendência do ativo e você conseguir prever o que esse ativo pode fazer em seguida através do gráfico. Você, olhando o gráfico, você consegue identificar quando comprar, quando vender, a tendência desse ativo, o melhor momento para comprar e vender e consegue agendar a compra e a venda desse ativo, dessa operação e aproveita, surfa uma grande tendência para realizar o lucro logo em seguida. No Swing Trade, nós trabalhamos sempre com alvos acima de 10%, pelo menos é o que eu ensino aqui no canal. Por que isso? Porque com isso você consegue ter uma alta rentabilidade com poucas operações e com stop bem pequeno. Ou seja, você tem muito mais assertividade e muito mais lucro nessa operação, tanto em dólar quanto em real. Em dólar você pode operar através do mercado americano, pode ganhar operando através do mercado de Forex, também nas criptomoedas, ou você está iniciando agora no mercado e está com medo de ir para o mercado para ganhar em dólar, pode começar no mercado de ações aqui no Brasil. É simples, é rápido, é prático e isso pode fazer você se sentir um pouco mais seguro. Mas essas operações de curto prazo no mercado financeiro, para analisar o gráfico desse ativo, é importante você ter, por exemplo, uma plataforma online. Quando você abre conta em uma corretora, você tem lá algumas opções de plataformas para você baixar e você vai analisar o gráfico através dessas plataformas. Tem algumas com custo e tem outras totalmente gratuita para você, depende da corretora que você for escolher. Porém, tem também plataformas online. Online você consegue o gráfico de qualquer ativo no mercado financeiro. Tem o site TradingView, não estou ganhando nada recomendando TradingView, mas é um site online que você pode utilizar de forma gratuita. Com essas plataformas você consegue analisar o gráfico desses ativos. Analisando o gráfico desses ativos, antes de comprar um ativo, você precisa identificar a tendência. Esse é o principal passo para você fazer uma operação. É antes de tudo, identifica a tendência. Abrir o gráfico do ativo, olha a tendência. A tendência vai te dizer se é hora de comprar ou não. A tendência vai facilitar a sua operação, principalmente quando você utiliza a tendência ao seu favor. Nessas operações, quando você utiliza a tendência ao seu favor, você aumenta a sua probabilidade de ganho. Como que isso funciona? No mercado financeiro, geralmente ensinam duas coisas para você. Ou você compra quando o ativo está em tendências de queda, para comprar o ativo mais barato, ou você utiliza a tendência, ou seja, o preço do ativo está em tendência de alta, você aproveita essa tendência de alta para comprar e você surfa essa grande tendência. Essas são as duas formas que ensinam para você, geralmente são as mais ensinadas. O que acontece com cada uma delas e como nós podemos operar cada uma delas? Quando o ativo está em tendência de queda, ou seja, o preço do ativo está caindo, é comum as pessoas quererem comprar por achar que o ativo está barato. Só que, para o curto prazo, o que nós utilizamos é a tendência ao nosso favor. Compramos quando está em tendência de alta
e vendemos, operamos vendido quando está em tendência de queda. Quando o ativo está caindo e uma pessoa resolve comprar esse ativo, essa pessoa está operando contra a probabilidade e ela não sabe até que ponto aquele ativo vai cair, não sabe quando vai retornar a tendência do preço daquele ativo para uma tendência de alta. E isso pode gerar muitas perdas no mercado, porque você está aumentando a sua chance de perder dinheiro operando contra a probabilidade. Quando você opera contra a probabilidade, as coisas melhoram, aumenta a sua taxa de assertividade, a confiança melhora, o seu ganho se torna exponencial, tanto em real quanto em dólar, e o seu lucro tende a aumentar conforme você vai operando cada vez mais. Então essas são as diferenças entre você comprar um ativo que está em tendência de queda, quanto você comprar um ativo que está em tendência de alta. Quando o ativo está caindo é a mesma coisa. Se você comprar esperando uma retomada de alta, você pode perder dinheiro. O mais fácil e o mais recomendado é para você operar a favor dessa tendência, ou seja, você entra vendido e recompra um pouco mais embaixo. Se você não sabe como operar vendido no mercado financeiro, tem vídeo meu aqui no canal explicando como operar vendido. Tem determinadas playlists ali do zero ao lucro, tem playlists sobre os melhores indicadores técnicos. Então tudo isso para você ganhar dinheiro no mercado da melhor forma possível, da forma mais simples, fácil e objetiva possível. Quando você opera querendo buscar um preço mais barato para comprar essa ação, geralmente são operações para longo prazo. Tem um foco mais de investimento, ou seja, você quer operar para o longuíssimo prazo para ganhar dinheiro ou esperando uma valorização daquela ação para um longo prazo. Isso é muito comum. Mas para o curto prazo, que são operações que duram alguns dias ou algumas semanas para você realizar o lucro e colocar o dinheiro no bolso, você deve identificar a tendência através da análise gráfica e também através da análise técnica. A análise gráfica você vai operar olhando somente o gráfico, aquele conjunto de candles que eu já vou mostrar para você. Ou quando você utiliza a análise técnica, que é a minha preferida, já que tem alguns indicadores essenciais ali que me ajudam a filtrar as melhores operações, na análise técnica tem esses indicadores para facilitar tanto o trade iniciante quanto o trade que já tem uma vasta experiência no mercado financeiro. E quanto mais experiência o trader tem, menos indicadores ele utiliza. Geralmente utilizam indicadores para identificar a tendência e para identificar a reversão, possível reversão de tendência, como por exemplo o indicador MACD. Bom, agora que você já sabe a diferença entre análise técnica e análise gráfica, vamos agora para o gráfico. Vou mostrar para você como funciona a análise da tendência. Bom, agora que nós já estamos aqui no gráfico, você vai aprender como analisar a tendência do ativo para comprar e vender, para operar a favor dessa tendência e almejar os seus maiores lucros aí no mercado financeiro. Primeira coisa, você tem que identificar qual o tempo gráfico que você vai utilizar. Tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, tempo gráfico de 4 horas. Para o swing trade, que são essas operações de curto prazo e que não operamos grandes tendências, nós utilizamos tempos gráficos diários e tempos gráficos semanais. Esses são os principais para você identificar a tendência e o melhor ponto de compra e venda do preço do ativo. Quando utilizamos o tempo gráfico diário, como está aqui na tela, temos aqui a Apple, a ação da Apple, tempo gráfico diário, lembrando que não é uma recomendação de compra ou venda, mas os alunos da Fórmula do Swing Trade e os assinantes da Solter também já estão operando essa ação aqui, lembrando que não é uma recomendação de compra ou venda. Isso aqui, através da Fórmula do Swing Trade, é possível identificar que houve o melhor momento para comprar o ativo, já entraram na operação e estão seguindo com lucro. Então, se você entrar agora, pode acabar entrando atrasado. Aqui nós temos o gráfico desse ativo, tempo gráfico diário, candles verdes, como esses aqui na tela, demonstram para você que aquele dia houve uma demanda maior compradora e candles vermelhos demonstram que houve naquele dia uma demanda maior vendedora, ou seja, preço do ativo naquele dia acabou fechando em queda. Mas o que você precisa saber, o que você precisa analisar aqui é o conjunto de candles, ou seja, o que o conjunto desses candles aqui está falando para você. Se é tendência de alta, tendência de baixa ou lateralização. Não se atente a somente um candle. Não se atente a 2 candles, 3 candles. Se atente ao conjunto de candles, a estrutura que é formada nesse conjunto de candles, como por exemplo, isso daqui. O que esse conjunto de candles aqui consecutivamente está fazendo? Uma tendência de alta, ou seja, uma linha para tendência de alta. E como que isso é possível identificar? Você pode ver aqui que está se criando uma tendência de alta, ou seja, um canal de alta no preço do ativo. O canal ele é formado pelo suporte, né? O preço está sendo suportado, ou pela resistência, ou seja, o preço cria uma resistência para uma tendência de alta em determinado período.
mas o conjunto dele é a tendência de alta. Esse é o ponto principal. Mas nenhum preço sobe para sempre ou desce para sempre. Ele precisa ter um momento de descanso, podemos dizer assim. Ou seja, ele vai ter breves recuos. Então, esses breves recuos são conhecidos também como pullback. O preço tem a tendência de alta, logo depois tem um pequeno recuo, logo depois volta a subir. Esse padrão é um dos padrões mais importantes no mercado, é o padrão de força. Com esse padrão de força, é possível identificar que o preço está numa tendência de alta, ou seja, está formando uma grande tendência de alta no preço desse ativo. Esse padrão de força, ele é o que mais se repete no mercado financeiro, tanto para a tendência de alta ou quanto para a tendência de baixa no mercado, ou seja, ele vai fazer pequenos movimentos para a tendência de baixa, vai fazer movimentos descendentes, vai ter uma escadinha e vai estar descendo, ou seja, você vai encontrar muito mais candles vermelhos, como esse aqui, ó. Desse lado esquerdo do gráfico, você vai encontrar muito mais candles vermelhos e o preço do ativo entrando numa tendência de queda. Bom, identificando a tendência de alta ou a tendência de queda através do canal de alta, esse canal de alta aqui já diz para você que está em tendência de alta. Ok, bacana. Agora, o segundo passo, você precisa esperar o pullback do ativo, ou seja, o preço de descanso. Se o preço não fizer isso, se você abrir o gráfico e o preço estiver somente em uma linha reta, somente subindo, não faça nada, porque o preço está esticado demais. Em algum momento, com certeza, 100% de certeza, ele vai voltar para um breve recuo. Não quer dizer que ele vai reverter a tendência. Ele vai ter somente um breve recuo. Esse recuo, ele representa no máximo, geralmente no máximo, quando o preço está em tendência de alta, apenas 30% desse principal movimento aqui. Então, 30%, ele vai recuar aqui mais ou menos 30%, pode recuar até 50%. Mais do que isso, ele pode entrar aí de novo numa tendência de queda, pode haver uma reversão de tendência. Então, o limite básico aí, geralmente no mercado, é que o preço possa bater até 50% e volte a subir. O mais comum é que ele bata 30% e volte a subir. Identificando esse breve recuo, vamos ter uma nova impulsão. Essa nova impulsão pode ser momentos para comprar e vender os ativos. Ou seja, você consegue pagar mais barato comprando esses ativos numa tendência de alta. Você não pagaria, por exemplo, comprando aqui um lote inteiro de ações ou operando mercado de Forex ou mercado de criptomoedas e compraria o ativo que está num preço muito esticado, ou seja, com um gráfico muito esticado. Você pode comprar mais barato com uma confirmação maior, que é através do recuo do preço do ativo, através do pullback. Quando o preço recua, ele tende a ter uma nova impulsão novamente. Então, a forma de você identificar a tendência através do canal de alta já vai te facilitar muito. Uma outra forma de você identificar a tendência é através de suportes e resistências. O suporte é quando o preço encontra uma região, um patamar para suportar o seu preço naquele momento, ou seja, ele geralmente não vai cair mais do que aquilo. Ou uma resistência, ou seja, o preço encontra uma certa dificuldade ali em cima para continuar sua tendência de alta. Quando o preço do ativo está numa tendência de alta, ele tende a encontrar pequenas resistências, porém essas resistências são rompidas, diferente do suporte quando está em tendência de alta. O preço recua, suporta o preço e logo depois rompe uma resistência e continua a subir. Então essa história de que o preço bate na resistência e volta, num mercado em tendência, numa ação, num ativo que está em tendência, isso não é verdade. O que tende a acontecer é romper a resistência para continuar a tendência do preço do ativo. Por que eu falei isso? Porque alguns livros de análise técnica ensinam que preço que está lateralizado tem 80% dos rompimentos falsos. O preço tende a romper aquela lateralização e volta para a sua região de lateralização. Isso está correto. O que muitas pessoas interpretam é que resistência e suporte, o preço tende a não romper e acabar tendo um rompimento falso e fazendo você perder dinheiro. Não é bem assim que funciona, principalmente com tempos gráficos diários e tempos gráficos semanais, que são tempos gráficos muito mais assertivos, com uma força compradora ou uma força vendedora muito maior. Porque dentro de um gráfico diário há um volume grande muito maior de negociação do que um gráfico de 5 minutos, que é utilizado para o intraday, um gráfico de 15 minutos ou até mesmo um gráfico de 1 hora. Você pega um dia de negociação e 5 minutos de negociação são
um volume financeiro muito diferente um do outro, ou seja, um volume financeiro muito maior sendo negociado no gráfico diário, no gráfico semanal principalmente, do que no gráfico de 15 minutos. Então, quando encontra uma resistência ou um suporte no mercado em tendência, tende a romper sim. Para uma tendência de alta vai romper a resistência, para uma tendência de queda vai romper o suporte, até que haja uma reversão do preço do ativo. E para haver essa reversão no preço do ativo, tem que se formar um padrão completo de reversão. Geralmente é formado por quase 30 candles no mínimo para haver um padrão de reversão no gráfico diário. Então, não se assuste se aparecer um candle, um único candle, mostrando que pode entrar numa tendência de queda aquele dia. Se os últimos 40 candles foram somente tendências de alta, provavelmente pode entrar num recuo, ou seja, num pullback, para depois ter uma nova impulsão para a tendência de alta novamente. Bom, então vindo aqui no gráfico, vamos identificar agora o suporte e a resistência. O que eu tenho aqui? Eu tenho um suporte aqui, ou seja, o preço bateu aqui e voltou a subir, encontrou um suporte, logo depois ele recuou novamente e voltou a subir. Aqui eu tenho um novo suporte. O preço aqui em cima voltou a cair e voltou a subir, uma nova impulsão. Aqui eu tenho um novo suporte. Logo depois, nova retração, nova impulsão. Aqui eu tenho um novo suporte. Então, quando eu tenho esses suportes aqui ascendentes, ou seja, um suporte mais alto que o suporte anterior, demonstra para mim que há uma força compradora, e essa força compradora mostra que está em tendência de alta o preço do ativo. Com esse preço em alta, eu posso esperar para o próximo suporte, um novo pullback, uma nova retração, para aproveitar para comprar mais barato o preço do ativo que está numa tendência de alta. Isso daqui faz o seu lucro ser maior e mais rápido, porque você está aproveitando essa grande tendência e você está operando a favor dessa tendência. Aumenta a probabilidade de ganho, aumenta o valor de ganho e diminui as chances de levar um stop em uma operação. E agora, saindo somente do gráfico, vamos agora para a análise técnica, que é a análise com indicadores. Vou mostrar aqui uma média que eu sempre utilizo aqui em todas as minhas operações, que é a média móvel de 20 períodos. A média móvel de 20 períodos ajuda você, mesmo que está iniciando no mercado ou para quem já tem muita experiência, a operar com muito mais facilidade. Por exemplo, quando o preço do ativo está sobre a média móvel de 20 períodos, ou seja, essa linha aqui laranja, isso me reforça que está numa tendência de alta, até que haja um novo recuo, o preço volta a cair e logo depois volta a subir. Só que, olha que interessante, quando o preço do ativo ele tem esse recuo, ou seja, ele tem um suporte acima da média móvel, essa média móvel funciona também como um suporte para o preço do ativo, assim como ela também funciona para a resistência. Por exemplo, aqui ao lado esquerdo do gráfico, podemos identificar que o preço teve sua queda, logo depois ele retornou para uma possível alta, encontrou aqui uma breve resistência e voltou a cair. Ou seja, o preço aqui, através da média móvel, identificou uma resistência, mostrou para você que ali encontra uma zona grande de venda na qual dificilmente o preço ativo vai voltar a subir a partir daquele momento, até que o preço do ativo rompe a média móvel de 20 períodos, possivelmente aqui já encontra o seu stop, mais plausível que encontre o seu stop, encontrou o seu stop, sai da operação. Preço rompeu depois da média móvel de 20 períodos, o que você vai fazer? Vai comprar? Não, você vai esperar. Esse é o grande segredo do mercado, é você esperar. Esperar pelo quê? A confirmação. Logo depois que o preço rompe uma média móvel, ele pode entrar numa lateralização. Então o que você vai fazer? Você vai esperar pelo melhor momento para entrar na operação. Você não opera lateralização. Só há duas tendências a serem operadas: tendência de alta e tendência de baixa. A lateralização não se opera, ou seja, isso daqui fica de fora. Esse zigue-zague, essa zona de confusão, essa lateralização não se opera. Fica de fora, isso vai fazer você fazer menos operações e vai filtrar para que você faça as melhores operações para aproveitar a melhor tendência no preço do ativo. Mas olha que interessante, o preço aqui voltou a cair, correto? Mas logo depois ele voltou a subir. Quando o preço ele faz essa grande movimentação, ele está tentando sair de uma zona lateral, ou seja, você não opera o rompimento dele. O preço vai tentar romper e vai voltar a subir. Se lembra que eu falei para você que 80% das lateralizações são de rompimentos falsos, acontecem rompimentos falsos? Então, isso daqui vai fazer você perder dinheiro. Então, não se opera o rompimento de uma lateralização.
O que você vai esperar? Você vai esperar a saída dessa lateralização. E como que isso acontece? O preço cai, volta, encontra uma resistência logo aqui. E logo depois ele faz esse movimento. Isso daqui vai fazer diferença nas suas operações. Se o preço, quando ele quer entrar numa tendência de alta ou tendência de baixa, ele vai fazer esse pullback para uma tendência de alta. E olha que interessante, a média móvel de 20 períodos está acompanhando. E olha que interessante também, o preço fez aqui, ó, um enorme pullback, ou seja, um enorme movimento de força no preço do ativo. Isso aqui já faz de você ganhar muito dinheiro no trading. Por exemplo, se você entra logo depois desse rompimento aqui, se você faz isso aqui para operações de alguns dias, vai estar ganhando 10, 15, 20, 30% de ganho em uma única operação, aproveitando a tendência do ativo, tanto para alta quanto na queda da tendência desses ativos. Dito tudo isso para você, agora você pode estar perguntando, Arion, mas por onde eu vou começar? Por onde eu devo operar? Qual é o melhor mercado para estar operando? O melhor mercado é aquele que te dá dinheiro. Então, a melhor modalidade é aquela que te dá dinheiro. O melhor ativo é aquele que te dá dinheiro. Então, quando você olha o gráfico, você não se importa com a saúde financeira da empresa, quando você não fica olhando notícia, quando você não fica utilizando recomendações aleatórias de grupos de fóruns, você vai estar olhando exclusivamente o gráfico. Quando você faz isso, você tende a tirar toda a emoção e todas as suas dúvidas, porque o gráfico facilmente diz que está em tendência de alta ou tendência de baixa. Qual o melhor mercado para operar essa tendência? São os ativos em tendência. É uma pergunta retórica, uma resposta simples. Ativo em tendência. Você vai operar ativo em tendência, você vai operar mercados que estão em tendência clara. Se não está em tendência, não faça nada. Esse é o melhor mercado para estar operando, essa é a melhor modalidade para estar operando no mercado. Então, não importa para você se saiu uma notícia de que aquela empresa está tendo um enorme prejuízo no trimestre. Se você olhar o gráfico do ativo, você vai ver que está em tendência de alta, tendência de baixa ou lateral. Se estiver em tendência de alta, você vai comprar. Se estiver em tendência de baixa, você vai entrar vendido. Por dois motivos. Quando aquela notícia chegou até você, está sendo uma notícia atrasada. Essa notícia atrasada, os grandes investidores já estão sabendo antes de você, então já tomaram as suas decisões. Você está sendo um rabo de fila, podemos dizer assim. Então, a melhor forma de você operar é utilizando o gráfico. Você vai analisar somente através do gráfico, do preço do ativo, utilizando alguns indicadores como eu mencionei aqui para você, média móvel de 20 períodos. Inclusive, o MACD tem aula excelente aqui no canal, ensinando a você a utilizar o MACD. Essa semana eu estava conversando com um dos meus alunos, ele queria entrar também para o Day Trade, né? Queria fazer alguma operação de Day Trade. Eu perguntei a ele, mas essas operações que você está fazendo de Swing Trade, é o que eu ensino aqui para você, não está te gerando lucro pelo resultado que vocês têm mostrado? Já tinham mostrado resultados de 10 mil, 15 mil reais. E ele falou, sim, tá me dando lucro, mas eu queria algo a mais, tá sem emoção. Mas é assim mesmo que acontece. O mercado financeiro, quando você está ganhando dinheiro, é sem emoção. Você está muito feliz por estar ganhando dinheiro, mas o passo a passo para você comprar e vender é sem emoção. Você sempre vai utilizar as mesmas estratégias, você vai sempre utilizar o mesmo ponto de compra e venda. Então não queira ficar buscando um mercado por adrenalina. Busque o mais fácil para ganhar dinheiro. Não busque um mercado para ter emoção. Busque o mais fácil para você operar. Não fica buscando ou operando o mercado para você mostrar para outras pessoas que você está ganhando dinheiro, querendo mostrar o quanto ganhou naquele mês, naquela semana. Faça isso, não precisa. Utilize a estratégia para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, realizar os seus sonhos, viajar, seja sair do seu emprego, seja você ficar mais tempo com a família. O importante é que você opere na modalidade mais fácil, que mais se identifique. Como eu me identifico no Swing Trade, é muito mais fácil ganhar dinheiro. 1 hora na semana já basta para ganhar dinheiro no mercado financeiro com essa modalidade, utilizando somente o gráfico do ativo. Eu não olho notícia, não sei para me informar sobre o que está acontecendo no mundo, é importante. Mas para operar, olhando notícia, isso não vale a pena. E o que acaba sanando uma das principais perguntas no mercado que me fazem. Ariel, como é que você gerencia a emoção no trading? A emoção fica de lado totalmente quando eu utilizo somente o gráfico do ativo, principalmente o gráfico diário. Mal dá para ver o movimento de um gráfico diário, o candle do gráfico diário, mal dá para ver a movimentação dele. Então isso não me gera ansiedade, isso não me gera nervosismo, nada disso. Até porque eu não fico olhando o gráfico do ativo por muito tempo. 1 minutinho já basta para você identificar
o melhor ponto de compra, venda, tendência do preço do ativo, agenda a compra, agenda o stop de proteção, que é muito importante, deve-se utilizar o stop de proteção, e agenda também o alvo acima de 10% de ganho em todas as minhas operações. Então é isso que eu faço no mercado, é isso que você faz no swing trade, é agendar as suas operações. Parte para uma outra ação e faz a mesma coisa, e assim você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo. E quando você agenda tudo isso, você já sabe exatamente quando sair de uma operação. Quando você deve sair de uma operação? Quando atinge o seu alvo de ganho ou seu stop na sua operação. Simples assim, sem emoção. Agendou a compra, agendou a venda e agendou o alvo? Espera a operação seguir. É assim que funciona o swing trade. Bom, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários, que eu mesmo posso fazer um próximo vídeo com a sua sugestão e posso tirar a sua dúvida aqui nos comentários. E toda semana eu faço novos vídeos, novas aulas aqui completas para você. Então, para você não perder nenhuma dessas aulas, só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você fazer parte aí dessa grande comunidade que é de swing trade. Bom, espero até o nosso próximo vídeo. Até mais.